Aí, tá me ouvindo bem? Vou te chamar aí, peraí. E aí, Ei, tudo bem? tudo jóia? Peraí, vamos esperar o pessoal entrar aqui. Hum, Deixa eu mandar aqui. mais essa luz aqui. Awesome. Vou mandar Só aqui dar para um as tempinho. pessoas também. Tranquilo. Seu pai que tá aí? Não, não, o Nathalie que trabalha comigo. Ah, sim. Oi, Nathalie. Dá um oi, Nathalie. Pastora Ludmila. Awesome. Pessoal, a gente só tá esperando o Ah, pessoal ir entrando. me passa o meu computador aí para mim, por favor. Não. Grazie. Ixi, não, mas tá de boa. Tá de boa? Tá. Esteja de boa. Ok. Hum? Ok. Bom, Ótimo. Hello, 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 people. Come on in. Fazendo a live sobre homeschool, né, Larissa? isso aí. Como é que eu faço pra fixar aqui? Peraí, essa eu quero pra fixar sobre o assunto. Ahn, acho que se alguém enviar uma pergunta, uma coisa assim, sobre o assunto, dá pra você fixar. Ah, não, mas você escreve no comentário, aí você aperta naquele comentário e dá pra você fixar ele aí embaixo. Tá, peraí. Deu certo? Aí, Não, aí você peraí. segura. Ah, vai assim mesmo. Beleza. Bom, pra quem... Vamos começando, pra quem tá chegando Sim, aí. eles vão entrando. Depois o povo vai chegando. Hum, Bom, gente, para quem aí é do meu Instagram, meus seguidores, esse é o Titus, é o filho da Silvia e do pastor Jaios. O Titus é uma bênção, família abençoadíssima que eu amo muito. E eu convidei ele hoje para a gente estar falando sobre homeschooling na prática, né, Titus? sim. Você fez desde sempre? Na verdade, deixar você apresentar também aí os Ahn, comentários. então, sou filho do pastor Giles, pastora Silvia, né? Eu já é, morei em países diferentes. Na verdade, eu não sempre fiz homeschool. Na verdade, eu já morei tipo, infância de morar mesmo em 3 nações diferentes. Então, eu já fiz todos 3 sistemas governais de escola diferentes. Também já estudei em escolas privadas na Inglaterra e também fiz homeschool. Então, realmente, na minha infância, eu já fiz de todas, todas as Nossa, escolas eu já fiz.
Aí eu até comentar, né, gente? Ele é filho de uma brasileira com um inglês. Isso. Então, isso dá a diferença. Mas você, a parte do homeschooling que você fez, ou você ainda faz? Você faz? Eu terminei em dezembro do ano passado. Sim. Você tá com quantos anos? Vou fazer 18 agora. Ah, que benção. É, E aí a gente estava conversando, né, Tati? Assim, porque eu vou até explicar aqui pro pessoal, porque assim, eu tenho uma visão, né, a respeito disso e tenho acompanhado algumas coisas, até depois vou deixar um link aí, né, o pessoal do Brasil Paralelo aqui do Brasil, porque a gente não tem uma regulamentação, né, aqui no Brasil para a questão do homeschooling. A Sim. gente tem a Constituição que nos defende, que dá liberdade para as pessoas fazerem, mas não tem algo assim, uma plataforma a ser seguida, não tem uma didática a ser seguida. Sim. Mas eu acho interessante, por quê? Pelo tempo que a gente vive hoje, né? Como cristãos, você quiser ensinar seus filhos de uma maneira diferenciada mesmo, não só também questão didática também, né? Porque no Brasil você deve ter percebido isso, a gente é muito conteudista, né? Você pode falar isso mais que ninguém, vou deixar você falar. A gente tem muito ensino, assim, é muita coisa que é falado, mas, assim, às vezes a criança não retém tantas coisas. E o que eu percebo, assim, de amigos também que moram fora, é que o ensino é diferenciado e tem essa questão também, principalmente do ensino cristão, que são poucas as escolas que a gente tem hoje aqui, por exemplo, aqui em Goiânia a gente tem a Escola Videira, que é excelente. Mas não é todo mundo que tem esse acesso. Sim. E tem hoje, assim, a política tem entrado nisso, né? O ensino esquerdista, a ideologia de gênero tem entrado nisso. Então, assim, eu defendo muito isso. Eu não tenho filhos, mas, por enquanto, é algo que... Vou ter. Mas é algo que eu defendo e eu busco, assim, e principalmente nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Que os pais estão convivendo mais. Até eu comentei com o Titus hoje sobre algo que aconteceu com minhas sobrinhas, né? Elas estavam tendo aula e meu irmão ouviu só o vídeo da professora falando, olha, vocês têm que ficar em casa, vocês não podem ver seus avós. Aí meu irmão ouviu e foi lá ver por que a professora estava falando isso, né? Até porque, tipo assim, porque a professora não tem que se atentar a isso, ela tem que se atentar à didática e ao ensino ali do momento, né? Não tem que se atentar à política, porque é algo que a gente nem concorda. Sim. Então, assim, por isso que eu acho interessante, é um assunto que eu tenho buscado realmente entender e procurar saber mais sobre isso, para informar as pessoas e também para as pessoas saberem que tem outras opções, né? Para sair da caixinha. Ainda mais hoje com o governo que a gente tem se aberto uma possibilidade de realmente regularizar isso, essa questão do homeschooling. Então, não, muito bom. Então, eu, na verdade, como eu disse, né, no começo eu já tive várias experiências de escolas diferentes. Até na escola Videira eu estudei lá 3 anos da minha vida, 4 anos lá. Então, eu realmente vi todas essas formas diferentes que pessoas estão ensinando. E eu acho se é um caso muito bom para você defender o homeschool, porque ela é algo muito, muito profundo e poderosa, porque antigamente, se você olhar no passado, antes de ter um sistema escolar, o que crianças faziam? Eles aprenderam o que os pais faziam. Então, se o pai era pescador, o filho virava pescador. Se o pai era carpinteiro, o filho virava carpinteiro. Eles aprendiam a profissão do pai. Eles aprendiam com os pais. Aí, com o sistema educacional que entrou, os filhos começaram a ter um conhecimento maior do mundo, para ter mais alcance. Então, realmente, foi uma bênção enorme para o mundo que nós temos hoje. Mas, o que você tem disso, que realmente está acontecendo nesses dias, é que esse sistema facilmente pode ser controlado. E facilmente pode ser influído por pessoas que nós não temos nenhum poder para decidir quem que é. Então, 90% de pessoas no mundo mandam seus filhos para escolas e eles não têm poder nenhum do que o seu filho vai aprender naquela escola. Eles simplesmente vão aprender exatamente o que alguma pessoa em algum lugar que ninguém sabe o nome quer que eles aprendam. E então, na minha opinião, nesse lado, como você faz em questão de política, né, homeschool é algo muito poderoso porque eu cresci especificamente
o tempo que eu mais passei fazendo homeschool foi na minha adolescência. E para mim isso foi muito chave, porque na sua adolescência é a parte que você mais cria suas ideologias. É a sua idade que você... Porque você está começando a pensar por si mesmo. Você está começando a entender como que o mundo funciona. Só um pouquinho, não muito. Mas você já vai aprendendo como que o mundo vai funcionando, o que você quer acreditar, o que você acha que é bom, o que você concorda, não concorda. E isso é algo tão importante. E, como você diz, tem percebido que realmente as escolas são uma área que o diabo, sim, e os esquerdistas e tudo assim, tem muito atacado para controlar, para poder controlar o futuro, as opiniões de muitos adolescentes. Eu conheço muitos adolescentes que eu não posso ter uma conversa racional com eles porque eles acham que eu sou louco, fanático, fascista, blá, 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 blá. Porque as mentes deles estão fechadas para ouvir qualquer outra coisa. E realmente, se você quer ter uma pessoa com a mente fechada, eu prefiro muito mais ter minha mente fechada pelos meus pais do que por uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E eu não estou dizendo que minha mente é fechada porque eu só acredito tudo que os meus pais me dizem. Não, na verdade, eu e meu pai temos coisas que nós não concordamos. Que na verdade, questões políticas, questões econômicas, tem coisas que na verdade nos diferenciamos, até coisas ministeriais. Mas o fato que eu pude estudar em casa, estudar debaixo da asa dele, quer dizer que, eu aprendi o emprego dele, que é ser evangelista, que é ser pregador. E 2, que também ele abriu a minha mente para fazer minhas próprias escolhas. Para não ter que acreditar tudo que está escrito no meu livro de história. Porque é realmente o que crianças são ensinadas a ser. Não, na escola você tem que... lê aqui, é o que leu, é a verdade. Sabe, é engraçado porque, como eu disse, eu já estudei em 3 países diferentes, e nesses 3 países diferentes, cada livro de história é um pouquinho diferente, tem diferenças. Aqui no Brasil eles ensinam que foi o Santos Dumont que foi o primeiro a voar, na Inglaterra eles ensinam que foi os Wright Brothers, então até algo tão simples assim, os livros discordam. Então, eu acho que com certeza, na questão de o que a criança pode crescer acreditando, é muito poderoso no homeschool, porque eu acho que é de Deus, bíblico, que os pais ensinam para os seus filhos, que os filhos devem... Porque a Bíblia até fala que, na verdade, os pais são responsáveis até pela salvação do filho, enquanto o filho não entende salvação, não entende a graça ainda. Então, eu acho isso, homeschool, uma coisa de Deus, realmente de Deus. O mundo começou com homeschool. É verdade. E, assim, é interessante você falar isso porque, assim, eu vi uma pesquisa que saiu até na Times, né? Estudando isso, né? E a Times ela cita que 90% dos que fizeram homeschooling, eles permanecem. Falar nisso, me corrige. É homeschool ou homeschooling que fala? Homeschooling é o verbo, homeschool é o substantivo. Então tá, é homeschool, então tá bom. Ai, ai. Então, os que fizeram homeschool, eles 90% seguiram a religião dos pais. Sim. Né? Então, assim, tem algo por trás disso realmente, porque, igual você falou, na adolescência é o momento que você está suscetível a influências. Então, é muito ruim isso. Acaba que você vai ser influenciado. E a gente tem visto isso muito, né? A gente... de ficar assim, volto a dizer, eu ainda não sou mãe, mas não é que você vai colocar numa caixinha e ninguém toca e ninguém mexe no meu filho, mas eu acho isso poderoso porque o que a gente tem visto até de filhos de pastores, né, Titus, assim, que assim, que tem se tornado coisas assim, que misericórdia. Então, realmente, será que não é só influência, assim, sabe, de professores, de amigos, de colegas, porque assim... Não é porque você vai colocar e fechar o cerco ali, mas você tem o poder, como pai, de instruir no momento mais delicado. Eu acredito muito nisso, né? De ser algo que realmente possa cooperar. E pesquisas estão dizendo isso. Então, e você é prova disso, né? Porque você, assim, você é a fotocópia do seu pai, né? E tem seguido, assim, fielmente o que os passos do seu pai. Isso é maravilhoso, né? E continuando nisso... a gente tinha anotado algumas coisas que você começou com quantos anos mesmo que você começou a fazer homeschool? Bem,
eu usei porque você me mandou as perguntas aqui, né? Aham. Eu comecei, o sistema que eu usei, né? Porque você fez a pergunta sobre o sistema educacional de homeschool que eu fiz. Eu comecei, na verdade, numa escola chamada Maranata. Era uma escola cristã. O nome da escola era Maranata Christian School. Pastor Luiz tá aí. Ah, ok. Hello, Pastor Luizio. Não, é nossa. Holly. Desculpa, gente, aqui. Não, pode parar. Obrigado, pastor. Fala Sabe pra ele aparecer na nossa live. Fala pra ele dar um oi na live. É porque... Sim, senhor. É porque bate 6 horas e ela sabe que é o horário de caminhar dela. E se alguém não caminhar, ela sai sozinho. Sério. Pastora Luiz. Vamos prender. Obrigado, pastor. Com Deus. Surpresa aí, boa. Você devia ter Pastor mostrado pra ele, Luiz, pra dar um oi aqui. Pastor Luiz devolvendo meu cachorro que fugiu no meio da live. Ok, tudo bom. Acontece. Super normal. Amém. Você tá bom. chique. Ai. Pastor Luiz colou na minha casa no meio da live pra devolver o cachorro. Ótimo. Cadê você? Vem cá. O que eu tava falando? Então, eu comecei a estudar numa escola chamada Maranata. E essa escola, na verdade, usa, eu acho que até hoje, né? Usa um sistema de homeschool. Só que eles levaram o currículo de homeschool e fizeram uma escola. Então, a mesma coisa que uma criança iria fazer na sua casa, eles faziam juntos. Então, foi ali que eu fui, tipo, minha introdução. E eu acho que eu comecei lá com, se não me engano, 8, quase fazendo 9 anos de idade. Aí eu Então, estudei... antes disso você não tinha... Antes disso você não tinha nenhum ensino assim, só para tentar entender. Você tinha só um ensino... Antes disso, eu já tinha estudado na escola videira, eu já tinha estudado em escolas públicas, escolas privadas. Sim. Aí foi mudando, né? Aí finalmente nós mudamos para uma cidade onde meu pai abria igreja e eu comecei, essa escola era lá. Na verdade, era muito, muito interessante a escola, tinha poucos alunos, 80 alunos. Maioria essa deles... escola, só uma pergunta, essa escola é Brasil ou na Inglaterra? Na Inglaterra. Ah, sim. 80 alunos, todos cristãos. E eu fui introduzido lá esse currículo, que chama ACE, Accelerated Christian Education, Educação Cristã Acelerada. Mais ou menos assim em português. E esse currículo foi desenvolvido nos Estados Unidos, por um americano, que na verdade fez esse currículo para filhos de missionários. Foi desenvolvido para crianças que iam estar viajando com seus pais para nações diferentes, que não iam ficar em um lugar só, que não iam ter uma escola, tipo, sistema estável que ia continuar, né? Que ia ser muito quebrado, que eles iam estar viajando. E a coisa maravilhosa desse currículo é que você não precisa acompanhar a velocidade da sala. É completamente individual, você faz tudo sozinho. Na verdade, você não precisa de um professor. Você só precisa de que eles falam de um monitor, que pode ser um pai, que pode ser um tio. E nessa escola nós tinha salas, mas a gente não sentava numa maneira como numa escola normal, que todo mundo senta olhando para a professora. Cada um tinha seu escritóriozinho e você sentava no seu escritório olhando para... Tinha a parede, você tinha o seu escritório, você trabalhava lá. E você perguntava se tinha alguma dificuldade, coisas assim. Mas o currículo em si foi escrito de uma maneira para você estudar sozinho. E foi um currículo muito, muito lindo, muito bem feito. Porque tem coisas maravilhosas nele, como uma das coisas que mais me impressionava era que cada livro que você fazia, se fosse de matemática, história, ciências, tinha um versículo no começo do livro que você tinha que decorar. E esse versículo aparecia na prova final. E se você não saber o versículo, escrever o versículo na prova final, você perdia pontos. Então você tinha que memorar os versículos, era muito bom. E também eles botavam quadrinhos de história, só que em vez de ser esses quadrinhos bobos que eles colocam nos livros, né, eles colocavam tipo uma historinha da pessoa e cada historinha tinha um fruto do espírito diferente que a pessoa mostrou. Então, a pessoa foi lá e foi carinhosa, na outra pessoa ela foi gentil, outra lá a pessoa foi lá e perdoou. Então, eles tipo, já te ensinavam até essa cultura cristã através do livro. Então era algo maravilhoso, maravilhoso. Aí você ficou
Você ficou nessa escola até que idade? Eu fiquei nessa escola até a gente mudar para o Brasil. Então, até uns 14 anos. Fiquei 6 anos nessa escola. E Aí, depois disso, na verdade, desculpa. Fiquei até os 13 anos porque a gente passou um ano viajando. E durante esse um ano foi minha transição para a homeschool. Então entendi. eu estava com 13 anos de idade. E eu entrei agora nessa fase aqui. Peraí, agora eu estou sozinho, eu vou estudar sozinho. E no começo foi um pouquinho estranho, mas normal, né? Porque o seu mundo virou. No começo foi muito estranho, mas como era um currículo que eu já conhecia, para mim foi tudo de boa para estudar. E uma das coisas boas sobre esse currículo era que, como eu disse, você não precisa ir na velocidade da sala, você podia ir na sua própria velocidade. Que, na verdade, é um quebra-caixa de muitas coisas, porque tem muitas crianças que são considerados, tipo, abnormais, que não podem encaixar na escola simplesmente porque a mente deles não funciona igual da caixinha do sistema. Eles não conseguem trabalhar da mesma velocidade do que os outros alunos, então eles jogam ele pro ano abaixo. Ou ele não Aham, consegue prestar atenção, então eles expulsam ele da escola. Então a gente, nesse currículo elimina esse problema. Porque entendi. você trabalha o livro e você continua trabalhando até você terminar o livro, faz a prova e vai pro próximo. E aí, quando você começou essa fase de estudar sozinha, assim, alguém te acompanhava? Porque também você tem mais 3 irmãos, né? Só Tenho para três informar o irmãos mais pessoal. Tem três novos, irmãos mais e novos. todos eles fazem a mesma coisa. Então, três mais novos também, todos estudando em casa durante esse ano que a gente estava Aí viajando. seu pai e sua mãe que acompanhava vocês, né? Que tipo, que Isso. ensinava. Meu pai e minha mãe que acompanhava, que se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que não entendo, já estavam lá para ajudar, porque eles tinham feito um treinamento muito básico de como ajudar, mas realmente não era muito necessário. Se eu tivesse uma pergunta, era simplesmente para pai, eu não entendo como fazer essa equação. Você me explica de uma maneira mais simples? Mas o livro em si já explicava para mim, sabe? Ele já me Entendi. ensinava, já estava tudo escrito. E pra, tipo, pra no final, pra convalidar isso no anual, por exemplo, pra você, por Hum, série, pra você sim. convalidar no final do ano, como é que vocês faziam? Então, esse currículo ele é ativo, está sendo usado em mais de 40 países, eu acho. E então, todo final do mês, a gente mandava os resultados das provas para o povo lá, que eles iam corrigir, iam botar na ficha. Eu tenho a ficha aqui tudinho, certinho, todas as minhas provas, todas as notas que eu tirei, tudo arrumado. E eu não recebi ainda, estou esperando receber, mas eu vou receber o diplomazinho, né, de ensino médio, mostrando que eu concluí. E é válido em qualquer faculdade nos Estados Unidos, a maioria de faculdades na Europa. Um amigo meu que fez esse currículo, ele entrou, fez 4 anos na Universidade de Cambridge, uma das universidades mais famosas e Olha que mais difíceis de benção. entrar no mundo. Então, realmente foi um currículo muito bem. E não somente esse currículo. A coisa do homeschool é muito bom porque tem muitos currículos por aí. E a coisa boa deles é porque eles não são controlados pelo governo, eles são organizações privadas. Então, essas Uhum, organizações privadas têm o direito de mostrar que sim, eu estudei, que sim, eles têm todas as qualificações, né? Para mostrar que eu tenho a uhum. qualificação. E tem vários diferentes, muitos que eu recomendo. Tem um novo agora que eu e meu pai estamos acompanhando, que um amigo nosso está desenvolvendo. Sistema de homeschool muito bom, tudo digitalizado, em vez de ser em papel. Muito legal. É, e a coisa boa de ser privada, né, é que você tem a opção. Agora, os pais agora podem, tipo, escolher o que eles querem que os filhos aprendem. Então, Entendi. por exemplo, meus pais escolheram um currículo muito cristão para mim, muito cristão. Agora vamos ver que tem um casal ímpio que não necessariamente quer que os filhos deles estudem algo muito cristão, mas sim estudem em casa. Tem amplos currículos lá fora, bem planejados, bem criados para os filhos deles usar também. Nossa, legal. Outra coisa, você gastava quanto tempo? Até anotei aqui, quanto tempo você gastava assim por dia? Quanto tempo que eu gastava por dia? Bem, na média, bem, é difícil, porque a coisa legal sobre o currículo que eu usava é que, em vez de você ter um tempo marcado, você tinha o alvo do dia. Então, eu tinha um alvo para completar, por exemplo, 6 páginas por dia
meu livro de matemática, e 5 páginas por dia no meu livro de inglês, e 4 no de história, e 7 no de ciências. E todo dia eu tinha que estar planejado exatamente o que eu ia fazer em cada matéria. E eu trabalhava até eu terminar. Então eu começava às 8h30 da manhã, eu trabalhava, normalmente eu conseguia terminar tudo antes das 1h. Era a minha velocidade. Mas eu trabalhava no dia até eu terminar. Às vezes, quando eu estava realmente inspirado e sentindo gênio, eu conseguia terminar tudo em 2 horas. Aí tinha outros dias que a minha mente estava lenta, que eu precisava trabalhar à tarde, que eu terminava 3, 4 horas, quando a matéria estava mais difícil. Mas isso tudo encaixa na coisa de ir na sua própria velocidade, né? Entendi. E nesse tempo, assim, é interessante porque você, assim, esse maior contato com o homeschool foi quando você já estava na adolescência, né? Alguns dos seus irmãos já estavam na fase, assim, por exemplo, da infância mesmo? Sim, minha irmã, ela começou com 8 anos, 7 anos. E para ela no começo foi um pouquinho difícil porque ela já estava num contexto de escola antes. E para uma menina de 7 anos sair das suas amigas para começar a estudar sozinho pode ser um pouquinho difícil. Mas depois de um tempo ela acostumou, né? Todo mundo, a gente tem que entender que pessoas acostumam com as circunstâncias. E para ela foi tudo de jóia, porque ela podia, meu pai botou metas para ela fazer. E ela, meu irmão mais novo, Pedro, ele é bem hiperativo. Na verdade, tão hiperativo que a maioria de escolas não iriam aceitar ele. Eu conheço o Pedro, gente. Você o Pedro é ótimo. Pedro? O Pedro, gente, só abre aspas. O Pedro, pra mim, dos 4, ele é o mais brasileiro, né? Com certeza. Pra quem entrou agora, os 4 deles são filhos de brasileiro e britânico, né? De um inglês. Então, assim, mas o Pedro, ele é total brasileiro. Completamente brasileiro. Não tem um pingo de inglês nele, nem um pouquinho. Mas ele e a minha irmã, meu pai botava metas pra ele, porque os dois trabalham de maneiras completamente diferentes. Por exemplo, meu irmão Daniel, ele é um cara bem estruturado. Ele acorda de manhã, ele senta no escritório dele no momento certo, ele estuda matemática primeiro, depois inglês, tudo na ordem, ele termina. Às vezes ele trabalha um pouquinho devagar, tudo bem, é o jeito dele. Pedro, completamente oposto. Pedro, ele acorda reclamando, não quero sentar, não quero estudar, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Pai, tá muito difícil, pai me ajuda na matemática, mas você só tá multiplicando, não é muito difícil. Não, mas eu não consigo. Então, sempre tem aquelas coisas. Mas a coisa boa é que agora o meu pai tinha a liberdade para discernir como tratar com esses problemas. Em vez de simplesmente mandar para a coordenadora para ela falar umas palavras bem rígidas pro filho, ele podia falar, então, Pedro, vamos fazer assim. Você vai acordar cedo comigo e a gente vai sair para correr. Vamos dar uma volta correndo. Você vai voltar para casa, você vai tomar um banho, você vai sentar, você vai estudar 1 hora. Aí ele, tá bom. Então ele levantava, ele estudava 1 hora. Depois da hora, você vê que ele já começava a ficar nervoso, não queria mais sentar. Já começava a vigiar as paredes, perder a atenção. Então meu pai falava, então levanta e gasta 10 minutos fazendo altinha com a bola no jardim. Ele vai. Tá bom, voltou a atenção. Ele pode voltar, ele começava a trabalhar de novo. Então meu pai agora ele tinha liberdade a tratar com as diferenças de cada filho. E minha irmã também, ela era muito fechada, mais tímida, não queria estudar, achava as coisas muito difíceis. Então agora meu pai podia diminuir a velocidade das coisas dela, botar um alvo menor para ela completar no dia, para ela ir valorizando as coisas que ela estava aprendendo, em vez de simplesmente ter que fazer tudo no dia só para concluir o que está sendo pedido dela. Porque realmente ela aprende mais lento. Mas essa é uma das coisas maravilhosas. Mas cada um tem. Cada uma pessoa é diferente. E acho que essa é uma das grandes vantagens que o homeschool tem acima do sistema educacional, até que o sistema educacional tem várias vantagens. Uma das vantagens enormes que o homeschool tem acima do sistema é que você não precisa encaixar dentro da caixa do sistema. O sistema precisa ter uma caixa, sem a caixa não vai ter ordem. Mas o problema é que muitas crianças não encaixam. Então eles têm um problema grande. Então o homeschool ele resolve esse problema, porque agora não existe mais a caixa e o pai pode tratar com o problema e necessidade de cada filho. E eu acho isso maravilhoso.
E acho maravilhoso você também falar, porque vocês são 4, né? Sim. Porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, é muito difícil, porque, né, tem 2 em casa, mas vocês são 4. Somos E aí, 4 então, filhos tudo... completamente diferentes. Cada um de nós estudamos e somos pessoas completamente diferentes nas nossas E maneiras. eu posso, gente, aqui, né, quem tá assistindo aí, eu posso testemunhar disso, porque a gente viajou junto e os 4 são muito educados, assim, o comportamento é muito diferente, cada um, né, cada um tem um jeito, mas são, né, desde a mais nova até o Tarso, assim, eu não posso falar muito não, essa família é fenomenal. Sou apaixonada mesmo. E, Tarso, outra coisa, deixa eu ver que eu anotei aqui. Você acha que isso afetou a sua socialização? Tipo assim, Então, o fato de... essa é a pergunta que provavelmente é mais feita, né? Homeschool quer dizer que agora o meu filho vai ser isolado, não vai saber como agir no mundo, com pessoas. E eu acho que não, de forma nenhuma, porque com certeza você não vai deixar o seu filho preso dentro de casa o dia inteiro só com vocês. Que ridículo. E nós também somos envolvidos em igreja. Meu pai era pastor de igreja por a maioria de tempo que nós estávamos fazendo homeschool. Meu pai era pastor. Então eu já estava envolvido nos jovens, eu era líder em treinamento. Então eu já estava envolvido em muitas coisas fora de escola. E eu acho que pais têm que lembrar isso, que o mundo do filho deles não é inteiramente na escola. Com certeza tem muitas áreas fora da escola que os filhos têm para socializar, que se não seja na igreja, que seja em clubes diferentes, escola de artes, de dança. Todo pai tem uma filha que faz balé, um filho que faz futebol. Então todos os filhos estão em algum momento interagindo com outros. Então eu acho que muitos pais têm esse medo de que o seu filho vai virar tipo um robozinho em casa que não sabe comunicar, que não sabe ter amizades, que não sabe relacionar. Eu acho isso ridículo, ridículo. Porque até hoje eu acho que eu sou bom com pessoas. Eu tenho um Nápoles aqui, ele me suporta até hoje, então eu acho que não é um problema tão grande. Não. Você fala muito bem, não tem vergonha, não é tímido de maneira nenhuma. Inclusive já prega, gente. Ele, assim, para um jovem de 18 anos, ele sobe no púlpito e prega para qualquer um, né? Tá. Então, assim, para multidão. E sem contar também, assim, que todos vocês tocam instrumento musical, né? Vocês aprenderam em casa ou vocês aprenderam em algum lugar com alguém? Que eu acho que todos vocês são autodidata, também tem esse detalhe, né? Então, como eu disse, todos nós somos bem diferentes, todos nós tocamos um instrumento diferente. Eu acho, olhando para trás, a maioria de nós aprendemos em casa, né? Meus pais ou contrataram músicos, professores para nos dar aula. Eu, pessoalmente, eu aprendi violão sozinho. As cifras iniciais eu aprendi com a minha mãe. Ela me mostrou como tocar, dó, ré, mi, fá, sol, lá aqui no violão. E dali eu comecei sozinho, pesquisava cifra, pesquisava tudo. A maioria dessas coisas você consegue fazer sozinho na internet hoje em dia, né? A internet, um arquivo enorme de conhecimento. Então... Então não tem desculpa, Larissa. Não tem desculpa para não aprender. Não. Eu vou aproveitar essa live, você vai vir me ensinar, misericórdia. Mas também, eu acho que uma das coisas muito importantes foi o fato que os meus pais sempre foram de mão dura pra gente aprender. Eu sempre reclamava. E hoje em dia eu não sou muito bom no teclado, meu piano é muito básico, mas os meus 2 irmãos são muito bons. Eu tava ouvindo meu irmão Daniel tocando uma peça tão linda hoje, eu tava tipo, uau, muito lindo. E eu tipo, morrendo de ciúme porque eu queria saber tocar. Eu tipo, olho pra trás e eu lembro minha mãe falando, você aprende. Eu não quero. Mas eu acho que é muito bom porque mostrou a pressão que os meus pais colocaram sobre nós para fazer, deu fruto. E eu acho que muitos pais também têm medo de, se eu pressionar muito meu filho, eles vão virar rebeldes, não vão querer, vão parar de escutar minha voz. Eu acho que de um nível isso pode ser verdade, na maneira que você transmite o que você quer para o seu filho. Eu acho que se o filho entender que os pais realmente querem o que é o melhor para eles, se o filho realmente entender isso, ele faz com vontade. Por exemplo, quando eu percebi que realmente minha mãe queria que eu fosse bom de cantar, de tocar o violão, porque ela viu que seria uma coisa boa para mim, eu criei vontade e gosto.
Eu acho a mesma coisa com homeschool. Muitos pais têm essa ideia que, não, se eu forçar meu filho a estudar, se eu ser o professor duro dele assim, ele vai virar rebelde, não vai querer estudar, vai querer se afastar. Eu não acho que isso é verdade. Eu acho que se pais entenderem que eles conseguem mostrar para os seus filhos a ter um gosto a estudar. Com certeza no começo você tem que ser rígido, porque criança é criança, você tem que ter lei para a criança, senão... Oh, muito obrigado. Senão eles vão fazer o que eles quiserem. E é a mesma coisa com a escola. Você tem que mandar o seu filho para a escola. Se você dá a opção para ele, ele não vai querer fazer. Mas é a mesma coisa. Então, perguntando aí, vocês fizeram alguma aula particular, assim, de português, matemática, alguma coisa? É português a sua mãe que ensinou? Ou não? Vocês pegaram aula? Nós crescemos bilíngues. Então, desde infância, meu pai só conversava comigo em inglês, minha mãe só em português. Então, eu, na verdade, cresci já falando os dois. Todos nós já crescemos dessa maneira. Mas em questão de aula particular, sim, nós fizemos. Não na maneira tradicional de você ter uma pessoa ligando para você ou ter um professor vindo para sua casa, que é uma coisa que muitos usam. Mas nós, na verdade, as aulas particulares que nós fizemos, muitos foram indicados pelo sistema de currículo que a gente estava usando. Que nós escolhemos. Mas também... que a gente encontrou que meu pai viu que, na verdade, isso aqui pode ser muito bom para o meu filho, ele pode aprender muito. Então, eu lembro que ele achou um curso online de negócios para mim que eu fiz, de administração que eu fiz. Olha, então, eu já aprendi a como cuidar de dinheiro, que é algo que eles não ensinam em escolas. Eu já aprendi como investir. Principalmente aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil, percebi. Muito pouco. Eu aprendi a como investir dinheiro, para como que as coisas funcionam assim. Então, isso foi algo muito importante. A gente fez currículo sobre Constituição, sobre governo. Então, a gente aprendeu como que imposto funciona, como que o sistema governo funciona, e não simplesmente... porque na escola eles não te ensinam isso também. Não te ensinam que um dia você vai estar trabalhando, vai chegar lá o seu cheque, e você vai perceber que tem um monte de número faltando porque o governo levou. É verdade. Então, nós fizemos aulas assim, particulares também de estudar como ler música. Eu fiz cursos também de espanhol para aprender, que foram online. Então, realmente tem uma base muito grande. E eu acho que é isso que é a maravilha, né, de homeschool, é que os pais decidem. E eles podem tomar essa decisão. Eu conheço uma família que são 5 filhos, não, desculpa, 6 filhos. 6 filhos. Tiveram, quando eu estava lá, eles são 5 e tinha um nenezinho. 6 filhos agora crescendo. Eu acho que a mais velha deve ter 15 agora, 16 talvez, no máximo. Então, tipo, uma tem 15, a outra 13, o outro 10, 8, mas na época a mais velha tinha 12, então eles eram todas criancinhas mesmo, 6, todos estudando em casa, e eles não usavam currículo, literalmente, eles não tinham currículo nenhum, os pais ensinavam para eles tudo. Então os pais, eles tinham os livros de história que eles tinham escolhidos, que eles acharam que era bom para ensinar, eles escolheram as aulas para fazer, e todo dia, das 6 da manhã até as 2 da tarde, os pais dedicavam todo o tempo aos seus filhos. E eu achei isso incrível, tipo, eu posso falar tranquilamente que minha família nunca iria conseguir fazer isso, nunca. Porque meu pai sendo evangelista, sendo pastor, e minha mãe sendo blogueira, ela é super blogueira, nunca iria conseguir fazer uma coisa de cometimento desse nível. Mas essa família fazia, então... Isso foi uma decisão tomada pelos pais. Eles decidiram falando, não, sabe o quê? Nós vamos escolher o que os nossos filhos aprendemos. Nós vamos escolher o que nós achamos que é melhor para os nossos filhos. Que eu acho que é algo super bíblico e correto. Super correto. Muitas pessoas entram com argumento tipo, não, mas os seus filhos vão crescer de mente fechada. Os seus filhos vão crescer sem sabendo como que é o mundo. Que bom! Tem muitas coisas no mundo que eu não quero que os meus filhos no futuro conheçam. Muitas coisas que eu não quero que eles sejam expostos. Eu quero muitas vezes mais. Eu decidi o que os meus filhos aprendam do que um cara no governo que eu nunca vi na minha vida, que eu não elegi, decidir o que eles aprendem. Então, eu não estou indicando para todo mundo fazer o que essa família fez, mas se você realmente tem esse chamado, essa ousadia, fica à vontade. Deixa
Deixa eu só explicar aqui um negocinho. É porque, assim, é porque, geralmente, eu fui estudar, né, como que funciona aqui, por exemplo, aqui no Brasil, porque vocês Sim. usaram, igual você explicou, né, vocês usaram um currículo que seu pai escolheu, junto com a sua mãe, o que seria melhor para vocês. E aqui no Brasil, até eu estava vendo esse pessoal, porque aqui tem uma associação, né, que hoje ela, como eu falei, não é regulamentada. E a Damares, a ministra Damares, tem tentado fazer com que isso seja regulamentado, mas assim, hoje você tem um respaldo melhor. E eles falam lá que você vai começar conforme você acha a necessidade do seu filho. Até 10 anos, por exemplo, tem uma família que estava falando que focou em ensinar para os filhos a língua portuguesa e a matemática. E depois começa a ensinar outras coisas, história, e vai colocando música, enfim, você que vai decidir. Então, eu acho isso, assim, fantástico, porque, volto a dizer, você que entrou depois, o nosso sistema educacional, ele é conteudista. Sim, você aprende, às vezes, quando eu vou estudar com minhas sobrinhas, gente, eu paro, né, a Aline tá aí, tá assistindo, e ela é prova disso. Fala assim, gente, pra que tá aprendendo isso agora? A menina tem 6 anos e tá aprendendo um monte de coisa que ela não vai lembrar, ela não vai gravar e ela não vai usar depois. Então, assim, não é que eu sou contra a escola, deixar claro, a gente não é contra a escola. Não. Mas, se você tem a oportunidade, se você pode fazer isso, e é o que eu volto a dizer, porque hoje, no tempo que a gente vive, né, assim, mesmo você pagando escola particular, seus filhos estão sendo doutrinados, dependendo da escola, seus filhos estão sendo doutrinados para a esquerda, doutrinados, né, para ideologias, né, tem uma prima, inclusive, que assim, a menina era uma gracinha, mas começou numas ideias que só o Senhor é Deus. Eu também tenho familiares assim. Inclusive virou vegana. Oh, Deus. Oh, Deus mesmo. Ela tá sofrendo, tadinha. Então assim, adolescente, e não adianta, a gente, né, eu já passei por essa fase, e é a fase que a gente tá mais suscetível mesmo, a influências, porque aí você deixa de ouvir realmente. E é igual você falou, não é que os pais, não é de criar numa caixa, mas realmente é uma proteção, porque aí depois que igual você, pra mim vocês são um exemplo, né? Todos vocês aí, porque não é só você, o Daniel, o Pedro, né? Como é que é o nome do seu irmão? Eu esqueci. Gemima. Gemima. Né? Tem seguido o caminho, né, dos seus pais. Então, assim, não só na questão da vida cristã, mas em tudo, realmente, assim. Por quê? Porque vocês estão sendo resguardados de um mundo caído, de um mundo que, pelo amor de Deus, está de mal a pior. E questão também, assim, e assim, profissionalmente, agora você falou, tanto que interessante, seu pai se atentou a fazer isso, um curso de finanças, de aprender coisas políticas, que a gente não tem isso. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos eu sei que tem. Economia doméstica, a gente não tem isso aqui. Então a pessoa ela sai da faculdade, inclusive, sem saber o que fazer, aonde que vai. Sem saber como que a vida funciona, né? Exatamente. Então, assim, eu acho isso fantástico, eu acho fenomenal. E sem contar que, igual eu falei, todos vocês tocam música, algum tipo de instrumento, né? São, assim, são bem... Não, eu fiz essa pergunta só por perguntar mesmo, mas vocês são, assim, todos... questão de relacionar, igual você falou, por causa da igreja mesmo, por causa de outros cursos, talvez, também, que vocês já fizeram, e também quantos países vocês também já passaram. Vocês são bem, assim, de falar, de conversar. Então, acho que só tem a acrescentar mesmo. Eu acho que uma coisa que as pessoas têm que entender, especificamente com questão de, tipo, sistema parcial, é que nunca vai existir um sistema que não é parcial. Não existe. Talvez no milênio vai ter alguma coisa que a gente pode todo mundo concordar. Mas neste mundo agora nunca vai existir um sistema imparcial. Nunca. Então não importa, você pode falar, não, mas eu não quero ensinar os meus filhos uma coisa parcial. Mano, você tem que escolher, porque ou vai ser algo parcial que você escolhe, ou algo parcial que outra pessoa escolhe. Exatamente. Isso é pra você escolher, essa é a sua escolha. Peraí, eu só vi uma pergunta aqui que eu queria responder. Como é válido o ensino... não é esse aqui. E sobre curso Faculdade Futuro. Então, eu expliquei um pouquinho mais cedo que os currículos privados, a maioria deles, são reconhecidos. E até aquela família que eu, na verdade, falei, que eles moram no meio do nada, que eles estudam sozinhos, eles também podem ser reconhecidos por outros meios na Inglaterra. Então, porque o governo tem a maneira para eles aplicar, eles fazem uma prova muito simples
que já mostra que eles estudaram e fazem as coisas assim. Mas para mim, pessoalmente, usando um sistema privado, ele é reconhecido na maioria de faculdades nos Estados Unidos, na maioria de faculdades na Inglaterra. Eu falei, um amigo meu foi para a faculdade de Cambridge, muitos amigos meus foram para a faculdade de King's College. Na verdade, estava falando hoje com um colega meu que estudou naquela escola, que usava o mesmo currículo, que está querendo entrar agora numa das faculdades maiores de Londres para estudar física. Então realmente não é uma coisa de porta fechada. Acho que é outra preocupação que pais têm, se o meu filho estudar em casa, será que vai ter futuro para ele? Sim, com certeza tem futuro para ele. É porque eu imagino que o pessoal que está perguntando, talvez esteja perguntando aqui para o Brasil. Aqui para o Brasil. Então, essa é a questão que nós estamos falando, né? Se o governo pode liberar, pode abrir maneiras para pessoas que estudarem em casa para entrar. Então, eu pessoalmente aqui no Brasil não posso fazer faculdade. Para eu fazer faculdade, eu acho que eu iria ter que voltar para o ensino médio, refazer o terceiro ano e depois fazer um vestibular específico que eles têm lá. E eu não quero fazer isso. Não, mas talvez, como convalida lá, talvez você pode usar como vindo de lá para cá, não? Ou não? Não que eu saiba. Talvez tenha alguma maneira se eu aplicar, mas seria um processo bem argumentado. Não é algo tão simples assim, né? Pastor, é porque ele faz, o que eles seguiram é o sistema lá da Inglaterra, porque eles seguem um currículo da Inglaterra. Eles então, não foi um currículo brasileiro. Não. Isso, não é, porque aqui não é regulamentado. Volto a dizer, aqui a Constituição não é inconstitucional. A Constituição, eu já pesquisei isso. A Constituição permite você ensinar seu filho, porém ainda não é regulamentado. Isso. Existem associações, se eu não me engano, tem 2 associações aqui no Brasil que já fazem isso. Depois eu até vou pesquisar e vou deixar link, alguma coisa. Se você quiser saber, é só pesquisar pelo Brasil Paralelo. Lá tem todas as informações. E eles devem ter algum acesso a isso até para saber, sim, porque tem muita gente que já tem feito isso aqui no Brasil. E com certeza, talvez com, sei lá, um pedido na entrada no Supremo, sei lá, no Ministério Público, talvez essas pessoas tenham tido algum sucesso nisso aí. Mas, assim, sinceramente, eu arriscava, né? Essa sou eu. Pensando fora da caixa. Amei sua pergunta que você mandou aqui pra mim. Você faria ou fará isso com seus futuros filhos, se der tempo, em parênteses? Porque der tempo ter filho, né? Se der porque tempo, tá no se Jesus fim. voltar, então, quem sabe? Isso. Eu acho com certeza. Com certeza. Eu acho muito... Só se eu encontrasse uma escola como a escola que eu estudei, que é um currículo privado, que eu aprovo. Então, nesse caso, sim, eu aprovaria. Mas, se não, eu educaria meus filhos em casa. Porque, é como eu disse, é uma questão democrática. Porque agora você tem a escolha. Você como pai e também como filho, você tem a escolha. E meus pais me deram a escolha. Quando a gente veio aqui para o Brasil, eles falaram, olha, ou você pode continuar no homeschool, ou você pode entrar no colégio. Eu tinha amigos que eu conheço do passado que estavam entrando no ensino médio. Eu podia ter entrado com eles, podia ter entrado no sistema brasileiro, mas eu decidi não. Foi uma decisão que eu fiz, não foi meus pais pressionando, foi uma decisão que eu fiz para continuar no homeschool, porque eu achei e eu continuo achando que foi a melhor decisão para a minha vida naquele momento. E eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou menos equipado para enfrentar o mundo, porque eu estudei em casa. Na verdade, eu não estou falando disso de fora de orgulho, mas eu acho que eu estou mais equipado do que muitos adolescentes. Exatamente, eu também acho. Com certeza. E isso não é por causa de mim, mas com certeza por causa do trabalho dos meus pais, me educando e me ensinando. E meus pais são uma inspiração tão incrível. Se eu fosse para escrever um livro, eu teria que escrever páginas e páginas e páginas de como os meus pais foram incríveis na maneira que eles me educaram e sabe, da maneira que eu cresci. Eu acho que você já podia colocar isso como alvo aí, escrever um livro sobre isso. Para os brasileiros, Quem sabe, spoilers. Porque muita coisa vai mudar, assim, a respeito, assim, até a pastora falando aí sobre a pandemia. Então, agora... eu vi essa pergunta. É interessante porque agora os pais, o mundo inteiro está sabendo como que é estudar em casa, porque todos os pais estão tendo seus filhos em casa, então agora eles estão tendo a pergunta... Só que não é um homeschool, né? Não é a mesma coisa. Não é porque, assim, estão tendo que seguir... É school at home.
Exatamente. Não é, e é um negócio assim, meio mais ou menos. Não é lá essas coisas. Então, Quer acrescentar mais alguma coisa? deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que foi perguntada. Você acha que o homeschooling prejudica de alguma forma no momento particular de um processo seletivo para a faculdade? Então, Ana, no momento é como a gente falou, no momento como as leis do Brasil, para você fazer homeschool aqui, para entrar na faculdade é difícil. Mas para você, eu vi isso, para você fazer homeschool no Brasil, você pode aplicar para faculdades de fora. Então, se você, por exemplo, como eu, usar um sistema, um currículo de fora, o que eu usei, ACE, Accelerated Christian Education, na verdade tem ele em inglês, espanhol, português, tem várias línguas diferentes. Então, na verdade, você pode estudar ele aqui e usar para aplicar para uma faculdade de fora, se isso for o seu desejo. É só um comentário, até igual assim, porque eu tenho percebido isso mesmo, o povo tá ficando louquinho com isso que tá acontecendo, né, porque as mães, assim, não estão acostumadas, e, gente, é um preço muito caro, né, que tem se pagado, se paga muito caro para um ensino que não é lá essas coisas, sim, tem as exceções, volto a dizer, né, mas assim, se paga muito caro e você não pode dar tudo, porque, por exemplo, você paga lá a escola, mas você não paga, por exemplo, uma aula de inglês, por exemplo, né, não está incluso isso, que seria, você tem que pagar mais por fora uma aula de inglês que seria realmente que funcione, aula de dança, de sei lá o quê. Então, eu particularmente, na minha visão, mas volto a dizer, não tenho filhos ainda. Mas vai ter. Eu vou, lógico, e vai ser rápido, em nome de Jesus. Eu aproveitaria esse momento aí para repensar, para sair realmente, pesquisar. Assiste os vídeos do Brasil Paralelo, porque lá tem todas as informações a respeito aqui do Brasil. Eu fiz questão de chamar o Titus, porque é quem eu conheço, convivo, e realmente, o que ele falou, realmente, ele não está, eu não estou falando isso porque eu conheço perto, mas assim, a gente vê de fora mesmo. Eu acho que ele está acima da média de quem estuda normal. Sim, eu falo isso de verdade, puxando está acima da média para a idade dele. Então, sentindo tão constrangido aqui. Então, assim, o que ele decidir fazer, com certeza vai ter sucesso. E naquela que eu falei dessa pesquisa que saiu na Times de 2003, lá fala que, inclusive, essas pessoas que fizeram homeschool, elas graduaram em 2 ou mais faculdades, elas tiveram empregos excelentes, como falei, mantiveram a religião dos pais, se casaram, enfim, são coisas fenomenais que coopera mesmo para que você pense a respeito disso. Então, assim, só pensa um pouquinho fora da caixa, não segue a regra que todo mundo está seguindo, né? Sim. Isso, era isso que eu vou deixar como um comentário final, né? Homeschooling não é para todos. É um trabalho difícil. Vou falar a verdade, né? É um trabalho difícil. Não são todos os pais que vão conseguir, porque também não são todos os filhos que vão conseguir. Porque não sei como que é o seu filho, como eu falei mais cedo. Eu sou um de 4 e todos nós somos completamente diferentes. Então, funciona para alguns, outros para não. Para alguns alunos sim, outros não. Mas a coisa boa é que pelo menos você tem a escolha. Essa é a coisa maravilhosa. Pelo menos você tem a escolha de falar, não, eu vou ensinar meu filho em casa, ou não, eu vou deixar ele ir para uma escola que eu aprovo, que eu concordo. Porque eu acho que esse é o poder de ser um pai, é de você ter a escolha de decidir o que os seus filhos vão estudar. E eu acho que essa é a coisa super importante sobre o homeschool, que se é pra gente falar alguma coisa pro governo, pra eles falar, é pra pelo menos dar para os pais a escolha. Porque pra mim essa é a coisa mais democrática que existe, o direito de nós podermos escolher. é verdade. Então, Thais, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado, Larissa, por me receber aqui. Nossa, foi ótimo. Amei essa live. Eu vou deixar salva, gente. Quem quiser ver depois, vai ficar aí no feed. Tá bom? Acho que eu vou lá assistir de novo. Gostei, me diverti demais. Então, tá bom. Depois a gente vê outros assuntos aí pra falar. Claro. Manda um abraço pro seu pai e pra sua mãe. Vou mandar pro pastor Luiz também. Pois é. Quem sabe a gente não fala com ele.